Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula nós vamos falar sobre radiciação. Vamos atender a uma das habilidades exigidas pela nova BNCC, que é a seguinte: resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Lembrando-se que essa é a aula de número 7, então vamos começar? Radicais. Vamos recordar o que são radicais. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. A raiz quarta de 16 é 2, porque 2 elevado à quarta dá 16. E a raiz quinta de 1 é 1, porque 1 à quinta é 1. Então, sendo A e B números reais, positivos, e N número inteiro positivo, podemos escrever da seguinte maneira: a raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B elevado a N é igual a A. Então, por exemplo, raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é o que nós chamamos de radical. O 3 é o índice, o 8 é o radicando e o número 2 é a raiz. Tá certo? Bem, raiz de índice par. Por exemplo, se eu tiver menos 2 ao quadrado, eu vou encontrar o número 49. Porque menos 7 vezes menos 7 é 49. Se eu pegar o número mais 7 e também elevar ao quadrado, também eu vou encontrar como resposta o número 49. Tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que o número 49 tem duas raízes, que são os números 7 e menos 7. Porque existem dois números que elevado ao quadrado dá 49. O número 7 e o número menos 7. Tá certo? Outro exemplo. Menos 2 à quarta é igual a 16. E o número mais 2 à quarta também dá o número 16. Então, eu posso dizer que o número 16 também tem duas raízes, que são os números 2 e menos 2. Porque 2 elevado à quarta dá 16. E menos 2 elevado à quarta também dá o número 16. Tá certo? Então, como o resultado de uma operação deve ser único, vamos convencionar que a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado é 49. Menos a raiz quadrada de 49 dá menos 7. A raiz quadrada de 144 é 12. Então, menos a raiz quadrada de 144 é menos 12. A raiz quarta de 16 é 2. Então, menos a raiz quarta de 16 é menos 2. A raiz quarta de 81 é 3, porque 3 à quarta dá 81. E menos a raiz quarta de 81 dá menos 3, porque menos 3 elevado à quarta dá 81, mas o menos ali fora fica negativo, ok? Então, os exemplos mostram que se o índice do radical for par, todo número real positivo terá duas raízes, uma positiva e a outra negativa. Tá ok? Não existe raiz real de um número negativo se o radical é par, se o índice do radical for par. Tá certo? Então, por exemplo, por que não existe raiz quadrada de menos 9? Porque não tem nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 9. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 9. 3 vezes 3 é 9. Menos 3 vezes menos 3 também dá mais 9, e não menos 9. Então, por isso que não existe raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, raiz quarta de menos 16.
Será que existe algum número que é elevado à quarta potência de menos 16? Não. Se eu pegar o número 2 e elevar à quarta potência, dá 16 e não menos 16. E se eu pegar o número menos 2, também elevado à quarta potência, também vai dar mais 16 e não menos 16. Então, por isso que não existe raiz de índice par de número negativo. Tá certo? Agora, as raízes de índice ímpar. Se o índice do radical é ímpar, cada número real tem apenas uma única raiz. Por exemplo, raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. Só existe um número que é elevado ao cubo que dá 8. Nesse caso é o número 2. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque a raiz é única? Porque só existe um número que é elevado ao cubo que dá menos 8. Então, menos 2 ao cubo dá menos 8. Raiz quinta de menos 1 é menos 1, porque menos 1 elevado à quinta dá menos 1. Raiz quinta de 1 é igual a 1, porque 1 à quinta também é 1. Tá certo? Então, se o radical positivo implica que a raiz é positiva. Agora, se o radical é negativo e o índice é ímpar, a raiz também será negativa. Tá certo? Então, vamos em frente. Potência com expoente fracionário. Se n é um número inteiro positivo e um inteiro qualquer, então, se eu tenho uma potência em que o expoente é uma fração, nesse caso a potência é o número a base é o número a, e o expoente é m sobre n, então eu posso escrever esta potência em forma de radical. A base vai continuar sendo o número a, e o expoente, no caso do a, vai ser o numerador da fração. E o índice será o denominador, com a maior que zero. Professor, não ficou claro. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui uma potência em que o expoente é uma fração, 8 elevado a 3 quintos. Eu posso transformar esta potência em um radical. Como é que eu faço isso? Eu escrevo a raiz, a base é o número 8, então o numerador da fração vai ser o expoente da base, que no caso é 8. E o denominador da fração será o índice do radical. Então, eu posso dizer assim, quem está na chuva vem para a sombra, quem está na sombra vem para a chuva. Tá certo? Então, outro exemplo. 4 elevado a 7 terços. Então, como eu transformo essa potência em radical? Escrevo radical, o número 4 é a base. Quem vai ser o expoente da base? No caso, o numerador, o 7. E quem vai ser o índice do radical? O denominador, que no caso é o número 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 4 elevado a 7. Então, quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o Sol. Ok? Então, letra C, 2 elevado a 8 sétimos. Então, vai ficar raiz sétima de 2 a oitava. Quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. E D, 5 elevado a meio. Vai ficar raiz de 5, raiz quadrada de 5, porque o 2 é o índice e o 1 é o expoente. Tá certo? Então, como é que agora nós vamos fazer o contrário? Eu vou dar raiz e quero transformar em potência. Então, vai ficar como? O 4, que é a base, o 8, que é o expoente, é o numerador, e o índice é o denominador.
Então, como ficaria a letra F? Raiz quinta de 7 ao cubo. Vai ficar como? 7, que é a base, elevado a 3 quintos. Então, a letra G. Raiz de índice 11 de 5 ao quadrado. 5 é a base. Quem vai ser o numerador? O 2. Quem vai ser o denominador? O 11. Então, fica 5 elevado a 2 sobre 11. E a letra H? Raiz sexta de 3 à quinta. Então, vai ficar 3 elevado a 5 sobre 6. Tá certo? Bem, para os radicais de radicando positivo, vale as seguintes propriedades. Propriedade da mudança de índice. Por exemplo, se eu tenho uma raiz quarta de 2 oitava, tá certo? 2 oitava vai dar 256. E se eu extrair a raiz quarta de 256, é 4. Agora, se eu fizer raiz quadrada de 2 à quarta, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16, que também é igual a 4. Então, repare que essas duas respostas são iguais. A raiz quarta de 2 oitava é igual à raiz quadrada de 2 elevado à quarta. Então, eu posso comparar a letra A com a letra B. Ele está dizendo que a raiz quarta de 2 oitava tem a mesma resposta que a raiz quadrada de 2 à quarta. As duas respostas foram o número 4. Tá? Então, existe uma relação entre essas duas raízes. Tá? Então, como é que eu comparo isso? O exemplo nos mostra que o radical não se altera quando o expoente do radicando e o índice do radical são divididos pelo mesmo número. O que ele está fazendo aqui? Repare que 8 é múltiplo de 4. Então, se eu simplificar os 2 por 2, 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4. Eu encontro radicais com o mesmo valor. Então, por exemplo, raiz enésima de A elevado a M, se eu simplificar os 2 por um mesmo número, eu vou encontrar radicais semelhantes, radicais com a mesma resposta. Então, por exemplo, raiz sexta de 10 à quarta. Eu posso encontrar um radical que tem a mesma resposta que essa raiz. Eu posso simplificar o número 6 e o número 4 por que número? Por 2. Então, se eu simplificar os 2 por 2, eu vou encontrar a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Então, essa raiz tem o mesmo valor que esta raiz. Por exemplo, raiz décima de 7 elevado a 15. Eu posso simplificar 10 e 15 por um mesmo valor? Posso. Que valor é esse? Posso dividir os 2 por 5. 10 dividido por 5 e 15 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 dá 3. Então, essas duas raízes têm o mesmo valor. Então, eu posso, quando eu tenho o índice e o expoente com números que eu posso simplificar, você deve simplificar. Tá certo? Então, por exemplo, raiz quarta de 3 oitava. Que número posso simplificar 4 e 8? Posso simplificar os 2 por 4. Então, a raiz de índice 1 de 3 ao quadrado. Como o índice é 1, o resultado será tudo que está dentro da raiz. Então, a resposta, no caso, é o número 9. Tá certo? Então, o radical de índice 1 é igual ao próprio radicando. Propriedade do radical de um produto. Por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Agora, se eu fizer o seguinte, raiz de 4 vezes raiz de 25, quanto é a raiz de 4? É 2. Quanto é a raiz de 25? É 5. 2 vezes 5 é 10. Então, comparando 1 e 2,
eu posso dizer que a raiz quadrada de 4 vezes 25 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes raiz de 25. Tá certo? Porque se eu fizer tanto dessa maneira quanto dessa maneira, nós encontraremos a mesma resposta. Então, isso vale também para o quociente. Se eu tiver raiz quadrada de 4 nonos, é 2 terços. E se eu tiver raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9, também vai dar 2 terços. Então, isso quer dizer que se eu comparar essas duas respostas, elas são iguais, que a raiz quadrada de 4 nonos é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9. Então, subtende-se que quando nós tivermos uma multiplicação dentro de uma raiz, nós podemos separar em duas raízes. Se eu tivesse 3 termos, poderia também separar em 3 termos. Então, a raiz quadrada de uma multiplicação é a multiplicação das raízes. A raiz quadrada de uma divisão é a divisão das duas raízes quadradas. Tá certo? Vamos ver um exercício, uma aplicação do que nós vimos até agora. Uma espécie de gatos aumenta a sua população do seguinte padrão matemático: raiz quadrada de 2 elevado a m, onde m representa o tempo em meses. Qual será a quantidade de gatos no intervalo de 4 meses, e em 8 meses, e em 12 meses? Bem, repare que ele falou o seguinte: essa espécie de gato aumenta a sua população com o seguinte padrão matemático: raiz quadrada de 2 elevado a m, onde m representa o tempo em meses. Então, por exemplo, ele quer saber qual é a quantidade que terá de gatos após o intervalo de 4 meses. Então, no lugar de m, eu vou colocar o número 4. Então, vai ficar o seguinte: quando o intervalo for de 4 meses, eu vou ter raiz quadrada de 2 elevado a 4. Quanto é 2 elevado a 4? É 16, né? Mas eu posso transformar isso em um expoente fracionário. Fica 2 elevado a 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. E isso é igual a 4. Então, ao final de 4 meses, eu terei 4 gatos. E quando for em 8 meses, vai ficar como? Raiz quadrada, no lugar de m, vou colocar 8. Posso tirar do radical? Posso. Vai ficar 2 elevado a 8 sobre 2. 8 dividido por 2 dá 4. 2 à quarta é 16. Então, após 8 meses, ele terá 16 gatos. E quando for 12 meses, no lugar de m, vamos colocar o número 12. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 12. Tirando do radical, fica 2 elevado a 12 sobre 2. 12 dividido por 2 dá 6. E 2 à sexta, 64. Então, ao final de 12 meses, ele terá 64 gatos. Ok? Os números naturais abaixo são quadrados perfeitos. Determine a raiz quadrada exata de cada um deles. Tá? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 484. O que é que nós podemos fazer para achar essa raiz quadrada? Podemos fatorar o número 484. Primeiro, já que é o número par, posso dividir por 2. 484 dividido por 2, 242. Que dividido por 2 dá 121. Que dividido por 11 dá 11. Que dividido por 11 dá 1. Então, a forma fatorada de 484 é 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 484, eu posso escrever raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Qual é o índice aqui, já que não aparece? É o número 2. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação em que os expoentes das bases são iguais ao índice, eu posso passar essa base para o lado de fora da raiz.
Então, passando para fora da raiz o número 2 e o número 11, porque os seus expoentes são iguais ao índice. Então, 2 vezes 11 é 22. Então, a raiz quadrada de 484 é 22. Vamos ver mais um exemplo. 729. Vamos pegar 729 e vamos fatorar. Posso fatorar por 3? Posso, porque 7 mais 2 é 9, 9 mais 9 é 18, e 18 é múltiplo de 3. Então, 729 dividido por 3 dá 243. Continuo dividindo por 3, que dá 81. Continuo dividindo por 3, que dá 27. Continuo dividindo por 3, que dá 9. Que dividido por 3, que dá 3. Que dividido por 3, dá 1. Então, quantas vezes apareceu o número 3? Apareceu 3 vezes. Então, a raiz quadrada de 729, eu posso dizer que é a raiz quadrada de 3 à sexta. E 3 à sexta, eu posso dizer que é 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, utilizando a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Por que eu fiz isso? Porque o expoente é igual ao índice. Então, esse 3 pode passar para o lado de fora da raiz. Aqui também, o expoente é igual ao índice. Eu posso passar esse 3 para o lado de fora da raiz. E o expoente do 3 é igual ao índice. Também eu posso passar o 3 para o lado de fora da raiz. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, a raiz quadrada de 729 é 27. Então, qual é a raiz quadrada de 1156? Vamos pegar 1156 e fatorar. Dividido por 2 dá 578. Que dividido por 2 dá 289. Agora, esse número é um número que só posso dividir por 17, que por 17 que dá 1. Então, é 2 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 1156, eu posso dizer que a raiz quadrada é de 2 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Como os expoentes dessas duas bases são iguais ao índice, eu posso passar o número 2 e o número 17 para o lado de fora. 2 vezes 17 é 34. Vamos deixar esta questão da letra D para vocês acharem a resposta como um exercício. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!